Vai começar o jogo aqui no estádio do Maracanã. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa Fluminense e Palmeiras. Jogo importante, mais uma decisão no Brasileirão 2009. Saída do Palmeiras que tenta o primeiro lançamento para o campo de ataque. A zaga do Fluminense tira. Com o Capucha o contra-ataque. Se manda o Mariano pela direita. Joga no meio para o Fred. Voltou ao time depois de uma lesão séria. Tem feito gols. Coincidência ou não, junto com a volta do Fred, o Fluminense engrenou uma marcha um pouco melhor no ano. 7 gols nos últimos 7 jogos do Fred. Aí o arremesso lateral do Mariano. Fred domina, protege, toca no meio para Diguinho. Vem a marcação do Sandro Silva em cima dele. A bola espirrou, ficou outra vez com o time do Fluminense. Tentou fazer o passe o Diogo. Mariano lá no campo de ataque. Tirou o Danilo, estava apertado, jogou para fora. Fluminense no primeiro minuto tentando pressão para cima do Palmeiras. Maicon jogou direto para a linha de fundo. Já estão jogando no Pacaembu, Corinthians e Santo André. No Mineirão, em Belo Horizonte, Atlético e Flamengo. Para o Atlético ser líder, ele precisa ganhar o jogo e o Palmeiras não pode vencer. Para o Atlético terminar na liderança ao domingo, precisa ganhar do Flamengo e o Palmeiras no máximo empatar aqui. Ficariam os 3 times, São Paulo, Palmeiras e Atlético, com 59 pontos. E o número de vitórias definiria a liderança depois da 34ª rodada. Olha o Wagner. Uma trombada mais forte, mais dura, que acabou machucando o zagueiro do Fluminense. Ó, na dividida. Caiu feio ali o Dalton, zagueiro do Fluminense. Mas já está tudo bem com ele, vai se levantando na boa. É uma vantagem extraordinária do Palmeiras nos confrontos com o Fluminense na história do Campeonato Brasileiro. São 6 vitórias do Fluminense apenas, de 71 para cá. Olha o Armeiro, dominou, Mariano tomou dele, Souza insistiu. Recupera o Armeiro, vai botando na frente, tenta escapar, o Conca foi para cima dele. O lançamento feito. Wagner não conseguiu o domínio, tirou o Dalton, o Diego Souza. Fluminense começa a 1000 por hora e o juiz agora pega a falta do Diogo. 6 vitórias do Fluminense em 75, em 87, em 91, em 94, em 2001 e no ano passado. Foram as 6 vitórias do Fluminense sobre o Palmeiras em campeonatos brasileiros. 7 empates e 20 vitórias do Palmeiras. 20-6 para o Palmeiras em vitórias. Maicon tomou do Marcão. Bobeou a zaga com o Gum. Wagner domina, bateu pro gol. Ela foi amortecida pelo Dalton. Pegou o Rafael. Fez o corte Danilo. Fluminense reclamou de falta. Mariano pega o rebote outra vez com o Fred. Saiu da marcação do Maurício. Bateu pro gol de pé esquerdo. Bruno cai e faz a defesa. Bom começo de jogo no Maracanã. Vem de novo o time do Fluminense, ou vinha de novo o time do Fluminense, já tem reposição de bola a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Aí dominando o Diego, que passou pelo Fluminense, né? Diego jogou no Flamengo e no Fluminense aqui no Rio. Depois foi para a Europa, voltou para o Grêmio e agora é o principal artilheiro do Palmeiras. Dos jogadores que estão no elenco, o Keirson fez 24, ele fez 17 na temporada 2009. Dos 110 gols que o Palmeiras já marcou no ano. Obina, de volta ao Maracanã, Obina. Chegou o Dalton, jogou para fora. Vai para a reposição o time do Palmeiras. Wagner vai para dentro da área e o Palmeiras se arma com Sandro Silva. Tentou o Obina, protegeu o Gum, chegou o Dalton. Obina tocou para fora. Vamos nos aproximando dos primeiros 5 minutos. Nada de anormal no jogo, né? A pressão exercida, ou a velocidade, a correria imposta pelo Fluminense, absolutamente natural.
Natural. E muito da confiança que o Fluminense adquiriu pelas últimas rodadas, então jogando em casa com calor forte, começa adiantando a marcação, procurando pressionar a saída de bola do Palmeiras. A bola lançada tá no alto e olha, já sai um gol na rodada, um gol que muda um pouco a história do campeonato. O Flamengo faz 1-0 no Atlético. No Mineirão, começo de jogo, Atlético 0, Flamengo 1. Com mais de 64 mil pessoas no estádio do Mineirão. Boa bola do Sandro Silva. Disparou o Armeiro. O Obina caiu no meio do caminho. Chegou apertando a marcação o Mariano. O Armeiro fica no chão. Palmeirenses todos reclamam de falta. Foi falta no Armeiro, Arnaldo? Não, o Armeiro foi correr com a bola e correu mais do que a bola. A bola não corre muito nesse gramado do Maracanã. Aí ele perdeu o tempo de bola. O choque foi normal, não houve falta. Tentou sair jogando o time do Fluminense. O Palmeiras está com a bola com o Danilo. Você sabe que nessas rodadas finais e com o equilíbrio do campeonato, cada gol vai mudando a classificação. Daqui a pouco você vai ver como está a classificação do Campeonato Brasileiro com esse gol do Flamengo contra o Atlético lá no estádio do Mineirão. Aí uma falta, ou pelo menos pediu falta o jogador do Fluminense, o Digão, subiu. Foi a cama de gato do Wagner, não? Antes da cama de gato, só mostrar aqui, ó. Palmeiras e São Paulo 59, Palmeiras está reassumindo a liderança com esse ponto computado, né? O Flamengo está indo a 57 e o Atlético 56, quer dizer, o Cruzeiro sai de novo da zona da Libertadores e o Flamengo passa o Atlético. Isso com os resultados de momento. Wagner Love pela segunda vez faz a mesma jogada. Ele, em vez de pular e saltar para cabecear, ele por baixo tenta proteger o jogador, a bola. E o jogador que está pulando é deslocado. É a falta sempre dele. No ano passado, quando faltavam 5 rodadas para terminar o campeonato, o São Paulo tinha 62 pontos, o Palmeiras 61, o Grêmio 60 e o Cruzeiro 58. Ou seja, havia também um grande equilíbrio no campeonato do ano passado. Se manda Fred, se mandava, chegou bem Sandro Silva, tomou a bola pelo time do Palmeiras, tenta puxar contra-ataque com o Diego. Foi derrubado o Diego pelo Diogo. Falta contra o time do Fluminense, marca Carlos Simon. E no ano passado, também numa reta final do campeonato, o jogo Fluminense e Palmeiras aqui no Maracanã foi 3-0 para o Fluminense. Palmeiras brigava pelo título e o Fluminense para escapar do rebaixamento. E foi um jogo que deu uma pequena crise no Palmeiras. O comportamento do time não foi bom. E as reclamações foram muitas. Bateu direto para fora o Diego Souza. Agora quem bateu direto para o gol foi o Petkovic. O gol do Flamengo lá no estádio do Mineirão foi um gol olímpico do Petkovic. O Carini é o goleiro uruguaio do time do Atlético. Você viu que tinha um zagueiro ali na primeira trave. Petkovic jogou para o gol, passou pelo zagueiro, não pegou o Carini. 1-0 para o Flamengo, gol olímpico de Petkovic no estádio do Mineirão. Aqui quase 0-0 no Maracanã. Lá vai o Fluminense. Diguinho para Dieguinho. Agora o juiz está pegando a falta. Falta em cima do Conca, cometida pelo Souza. Fred. Vem de trás para jogar o time do Fluminense. Bola com o Diogo. Outra vez o Fred. Tenta escapar da marcação. Acabou fazendo, o juiz deu vantagem. Fez a falta o Maurício, mas o juiz deu vantagem. Fred faz o cruzamento, acabou acertando o próprio companheiro. A bola bateu no Mariano, foi para fora. Vantagem bem aplicada, ó. Foi falta do Maurício no Diogo. Muito bem aplicada, porque a bola sobrou para o jogador do Fluminense na direita. Agora o Bandeirinha se precipitou. O Zé Antônio tem que segurar um pouco. Levanta a bandeira. Para quê? Para atrapalhar a jogada? Porque o jogador pode dar uma tirada de pé a partir da sinalização do Bandeira. Depois eu falo que assistente tem que bandeirar bem, isto é, marcar impedimento bem.
e deixa a falta pro ar, deixa a lei da vantagem pro ar. Você fala isso e os bandeiras todos ficam bravos com você. Vai para a cobrança de falta o time do Fluminense, Conca na bola. 4 jogadores do Fluminense dentro da área do Palmeiras. O Conca não bateu bem. Figueroa fica com ela. Lá pelo lado direito o Palmeiras tenta escapar, tá só o Wagner no ataque. A bola foi lançada para ele, o Wagner chegou, o Bandeira deu posição normal, dominou, tentou bater, perdeu o equilíbrio na hora da conclusão. Olha como ele protegeu, caiu aí, perdeu mesmo o equilíbrio, a bola ficou muito longe do pé. Era uma grande chance do time do Palmeiras. Globo, a gente se vê por aqui. Olha a bola lançada para a área, saiu o Rafael e faz a defesa. 7 vitórias do Palmeiras, 5 do Fluminense, 5 empates nos confrontos disputados no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro turno, 1-0 para o Palmeiras no Palestra, gol do Diego Souza na estreia do Muricy. E desde então, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, já são 19 rodadas na liderança. Nesse momento, com esse ponto, está voltando a ser o primeiro colocado. Passa o São Paulo no número de vitórias. Tenta o Diogo sair com o time do Fluminense. Chega Souza, toma dele, ele tem um armeiro pela esquerda, preferiu levar por dentro. Toca a bola para o Diego, Diego arrumou, bateu e de novo não pegou bem na bola. Postura do Palmeiras, Casagrande, de esperar o Fluminense pouco a pouco sair. Agrada? É um pouco mais arriscado, mas eu acho que é inteligente. O Fluminense está com moral alta, né? Venceu o Cruzeiro, venceu o Atlético, o estádio lotado, tá calor, vai querer pôr uma velocidade, dificultar a saída de bola do Palmeiras, mas com o tempo vai se desgastando, o Palmeiras vai começar saindo um pouco mais. Eu acho que é arriscada, mas acho que é uma postura inteligente. Vem de novo o time do Fluminense com o Diogo. O Cuca gritando para o Conca, para que o Conca saia ali do meio e vá para a direita. E o Fluminense, você percebe, tem Cuca, Conca, Diogo, Diguinho, Digão. Em termos de nome, a harmonia está completa. Fred, Conca. Vai trabalhando o Conca, o jogador que mais atuou no time do Fluminense no Campeonato Brasileiro. 31 jogos dos 33 que o Fluminense já fez. 32 agora dos 34. Maicon protegeu, tocou de novo no Conca. A bola bateu no Souza. Ela bem perto da bola, não dava nem para marcar nada. O árbitro, apesar da reclamação da torcida. Maicon de novo. Ganhou a posição no ataque do Fluminense. Tentou o cruzamento, bateu no Souza, sobrou para ele e ganhou o escanteio quando tentou driblar o armeiro. Pela ponta direita do ataque, o Fluminense vai cobrar o escanteio. Muricy, o técnico que, repito, desde que assumiu, termina as rodadas sempre na liderança do campeonato. É o São Paulo e o Muricy, né? Que estão para serem batidos. Os dois tricampeões. Eu só vivo perguntando, quem vai ser tetra, o Muricy ou o São Paulo? Sabe-se lá, né? Vai para a cobrança do escanteio. O Souza não pode ficar ali onde ele está, né, Alan? Ele tem que ficar 9 metros 15 da bola. Ele não pode ficar marcando o Mariano, que está a menos de 9 metros e 15. O Pamão Bronco está certo. O Sino, inclusive, mostra a marca que tem na linha de fundo, que determina os 9 metros e 15. Agora também, depois de toda a crise, o Mariano saiu de perto também. Não está mais perto. Bate o escanteio, Conca, a bola vai fechada para dentro da pequena área. Subiu o Marcão, tá vivo ainda dentro da área do Palmeiras. Aí teve um atropelamento ali, uma trombada forte entre o Danilo, entre o Maurício e o Dieguinho. E se deu mal o Dieguinho, mas acho que é por causa da queda, foi o Diego, né? Não o Maurício. Diego trombou e depois caiu. Essa queda aí, você sabe o peso do Diego Souza, Caio? Não sabe não, né? Mas parece ser quase o dobro do Dieguinho. Na ficha oficial dá 89 quilos. O Dieguinho, 58. Não é justo. Ficou no chão. Não deu sorte e ficou no chão o Dieguinho. Diga, Mauro. Não, pois é, e agora há pouco o Muricy ficou preocupado com aquela atitude do Souza de ficar perto da bola, porque
mesmo sem falar nada, deu-se a impressão de que ele achou que o Souza correu um risco desnecessário, porque ele é um dos 6 pendurados que estão em campo aí pelo Palmeiras. E nesse instante do campeonato, né, você tem os principais jogadores sendo cobrados e provavelmente decidirão o campeonato, mas você vai ter nas próximas rodadas gente suspensa, gente machucada, e aí quem não é estrela, né, Casa, vai ser importantíssimo para definir campeão, Libertadores, rebaixamento. Claro, aqueles mais consistentes. Nessa final do campeonato, é claro que o jogador que faz a diferença é muito importante. O Petkovic fez um gol olímpico em 2 minutos lá no Mineirão, um Mineirão lotado contra o Atlético, forte, tudo mais. É claro que esse jogador tem importância. Mas essa reta final, esses jogadores que jogam quase sempre, aqueles da marcação, que são menos estrela, mas que dão, que completam, que correm, para dar a possibilidade daqueles melhores decidirem o jogo, tem muita importância. Eu acho que a preocupação do Muricy é essa. Não perder, já não tem o Pierre, tá voltando. Perder o Souza seria ruim. Hoje o Pierre está no banco e o Leme também está no banco. Ele também ficou um tempão fora por causa de uma fratura. Diogo, o time do Fluminense recupera a posse de bola, já está tudo bem com o Dieguinho, tentou a tabela com o Fred, deu certo. Figueiredo acompanha, Dieguinho ginga na frente dele, tenta levar para o fundo. Conseguiu fechar o caminho do Dieguinho, o Figueiredo, o Fluminense ganha outro escanteio, agora lá pela ponta esquerda do ataque tricolor. Em cima ainda desse assunto dos coadjuvantes, o Casão lembrou bem, um exemplo no jogo de hoje é o Bruno. O Bruno não é o titular da posição, é o Marcão, um grande ídolo da torcida, mas vai ser decisivo num jogo fundamental nessa caminhada do Palmeiras pro título. E tá esperto ali o Bruno, que vai bola para dentro da área. Conca bateu, foi bem aberta a cobrança, Bruno tocou de cabeça e tá aí o Bruno, que é um goleiro. Primeiro jogo dele no Maracanã, Kleber. Aí o Cantarelli, que também já estreou aqui um dia, mas em 74 pelo Flamengo, espelhou. É lindo, é mágico, é bonito, mas o gol é do mesmo tamanho. Quando a bola rolar, você fica tranquilo. O Bruno tem 25 anos de idade, já há algum tempo aí na reserva do Marcos. E o Cantarelli, que o Mauro se referiu, é o treinador de goleiros do Palmeiras. Cantarelli que foi muito tempo goleiro do Flamengo. Boa antecipação feita pelo zagueiro Digão. A bola vai voltar para o time do Palmeiras. Já passamos dos 17 no primeiro tempo. Já foi maior o entusiasmo do Fluminense. Ataca mais. Foi pé alto do Wagner. E o Palmeiras conseguiu já dar uma controladinha. E os dois chegaram... O pé alto do Wagner, o Digão baixou a cabeça e depois ainda acertou o rosto do Wagner. A falta a ser marcada era o pé alto do Wagner, né, Arnaldo? Exatamente. Por mais que o zagueiro tenha baixado a cabeça, o Wagner foi um pouco imprudente. E nesse momento do jogo é bom apitar. Marca a falta para o jogo não descambar. O Fluminense tenta mais uma escapada pela direita com o Maicon. Firme em cima dele o Marcão. Perdeu na sequência o Obina. Gum recupera. Esse é o Diguinho. Dieguinho faz o passe pro Dieguinho. E o juiz está marcando uma falta do Figueiredo em cima do Dieguinho. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta, comandando as atrações do Domingão do Faustão. E no segundo tempo do Domingão, a presença de Camila Pitanga, os sucessos do seu Jorge e ainda as divertidas videocassetadas. Logo depois do futebol, Fausto Silva de volta com o Domingão. Vai para mais uma cobrança de falta ao Fluminense no Maracanã, 0-0, Conca na bola. Gum, Fred, Dalton, Maicon, são os jogadores do Fluminense que ficam dentro da área do Palmeiras, dentro da área do Bruno. Diego Souza volta também para fazer a marcação, como fez agora há pouco, quando caiu em cima do Dieguinho. Vai para a cobrança Conca. Lá vai ela para dentro da área. Protege o Armeiro. Mariano conseguiu fazer o cruzamento. Diego Souza lá dentro para afastar. Outra vez Armeiro e Mariano disputando a bola. Conseguiu o time do Palmeiras dominar. Primeiro com o Diego e depois com o Marcão. Isso eu não estou gostando do Palmeiras. Está pulando muito meio campo para jogar a bola lá na frente para o Wagner disputar. Rifou, né? Tá rifando. Às vezes o Wagner consegue jogar. O Vitinho acabou de falar isso, olha lá, tá falando isso exatamente, Casagrande. Vamos tocar, vamos exatamente. tocar. Eu tava achando a falha do Palmeiras. Tem o Diego Souza aqui atrás, como se fosse um segundo volante, e os zagueiros dando balão pra frente pro Wagner disputar a bola ali e ver o que acontece. Aí não é jogo, né? Outra vez
Houve um pé alto do Sandro Silva, o juiz deu vantagem. Mariano tenta o lançamento, vai proteger o Danilo, vai para cima dele o Maicon. O Maicon é ligeiro, o Danilo experiente, fez o corte. Deixou o Marcão numa roubada. E o juiz vai pegar uma falta do Marcão em cima do Maicon. O Marcão está dizendo que não fez a falta. Na vacilada, o Maicon chegou rápido e aí foi derrubado, Arnaldo? Foi, o Marcão pensou que estava absoluto. E aí teve a carteira roubada por trás. A bola foi roubada e depois fez falta. 7ª falta do jogo, a 5ª cometida pelo time do Palmeiras. Essa a 35 metros e 10 centímetros do gol. Não é exatamente uma posição para um chute direto. De repente o Conca tenta surpreender o Bruno. O goleiro foi só 2 jogadores na barreira. Barreira respeitando ali os 9 metros e 15. O Conca partiu. Mandou venenosa direto pro gol. Foi lá em cima o Bruno. Eu nunca sei se essa bola é chutada pro gol ou é jogada lá dentro para dar trabalho para todo mundo. Se alguém desviar, beleza. Se o goleiro vacilar, é gol. Não vacilou o Bruno. Terceiro escanteio para o Fluminense. O Palmeiras ainda não bateu nenhum. Apesar da pressão ter diminuído, é óbvio que o Fluminense toma conta do jogo. Tem mais a bola, ataca mais. Agora, por exemplo, com o Gum. Brigou no alto, brigou no chão. Prevaleceu o Souza no lance. Figueroa pelo lado esquerdo tenta escapar. Marcado pelo Dieguinho. Os dois mudaram de lado, mas continuam no confronto. Souza trabalha um pouco mais atrás com o Marcão. O Fluminense apertou a saída de bola e o Marcão de novo rifa. O Muricy abre o braço, reclama mais uma vez. Tenta o domínio, o Gum. Recupera a bola o time do Fluminense. O Muricy tá bravo com a saída de bola do time. Ele tinha 2 jogadores, o Diego Souza e o Sandro Silva, ali sozinhos no meio de campo. Tem hora que você tem que dar o bicão. Agora, quando você tem liberdade, jogador se movimentando para receber essa bola, tem que tentar fazer com que ela saia com qualidade. O jogo chega a 22 minutos e foi dado ao árbitro o direito de, o bom senso, na verdade, né, sugere, de determinado momento, conforme a temperatura, ele para o jogo na metade de cada tempo, para que os jogadores tomem uma água e aí aproveitem e viram um tempo técnico. A atitude é de bom senso, né, Arnaldo? A FIFA permite isso devido ao calor muito forte, como está hoje aqui no Maracanã, e que é bom até para o jogo, né? Porque primeiro que os treinadores têm a oportunidade de dar instruções. O árbitro também de tomar sua aguinha e esfriar o jogo, né? Você é a favor de tempo técnico no futebol, independentemente de ser por causa do calor? Seria uma boa? Eu sou a favor, porque é uma oportunidade do treinador parar de gritar ali na técnica e aproveitar esse tempo para dar as instruções. Poupa voz, né? E não dá trabalho para o juiz. O Corinthians e o Santo André estão empatando 0-0 no Pacaembu e logo no começo do jogo o Corinthians acertou a bola na trave. Foi o Balbuena, o lateral Balbuena, o paraguaio, ó. Outro dia contra o Palmeiras ele fez uma quase igual. Também acertou a trave. Vai chegando perto o Balbuena. 0-0 Corinthians e Santo André no Pacaembu. O Flamengo está ganhando do Fluminense, do Atlético. Não sei se a gente tem ainda o gol olímpico do Petkovic, a gente já mostrou. Foi um gol olímpico do Petkovic lá no comecinho do jogo do Mineirão. O gol que vai dando a vitória. Ó, bateu de... Ele bate muito na bola. E sabe o que eu tô vendo? Ele falou assim, não, sabe, de vez em quando eu bato no gol mesmo, né? Pra ver o que dá. De vez em quando, dá nisso. 1-0 pro Flamengo contra o Atlético. Reiniciado o jogo em tempo corrido. Nós vamos chegando a 24 minutos. Esse é o tempo corrido do jogo aqui no Maracanã. Sem parar o relógio com o tempo técnico. Enquanto Dieguinho e Figueroa outra vez disputam a jogada lá pela direita. Figueroa ganhou, toca no meio, Sandro Silva. Perdeu a bola o time do Palmeiras. Começa a vacilar na saída de bola o time do Palmeiras. Vem o Dieguinho, tocou no meio pro Fred, acompanhou. Ele tinha perdido a bola, o Sandro Silva voltou para recuperar. Dalton. Perdeu a bola pro Wagner. Obina pela direita, Diego pela esquerda. Ele preferiu o Obina, botou na frente, chegou Digão para fazer o corte. O Digão é o Rodrigo. O Dieguinho é Diego. O Diguinho também é Rodrigo.
Vai para a cobrança de escanteio o time do Palmeiras. Primeiro escanteio que o Palmeiras vai bater no jogo. Lá pelo lado direito. É agora? Disse o Diego que é agora. Ele está falando com o Simon, me parece. Vem embora. O time do Palmeiras faz a cobrança. Subiu o Diego. Ele estava marcado pelo Diogo. Afastou o Dalton. O time do Palmeiras tenta permanecer no campo de ataque. O Sandro Silva apertou ali o Dieguinho e conseguiu recuperar a posse de bola. A torcida do Fluminense não para de cantar. O relógio vai chegando a 26. O Palmeiras no ataque com o Wagner. O empate vai dando a liderança ao Palmeiras no saldo de gols. Continua sendo no saldo de gols a vantagem do Palmeiras sobre o São Paulo nesse instante. Boa bola dominada pelo Mariano, botou para o meio, trabalhou com o Fred, chegou, fez o corte parcial, o Maurício quase se encostou o Marcão, a defesa do Palmeiras consegue afastar. Puxou contra-ataque rápido o time do Fluminense. E agora, o juiz vai pegar uma falta. Não pegou nada não. Houve um choque sem bola ali do Marcão com o Conca. O Arnaldo já se agitou aqui, achei que ia pegar o cartão amarelo para dar pro Marcão. O juiz nem falta deu. Vem embora a Conca, botou na frente, Armeiro acompanhou. E agora, outra vez com a sinalização do bandeirinha do José Antônio Franco Filho. Seguida pelo Carlos Simon. Esta falta aí cometida em cima do Conca. Uma falta de inteligência, né? O Conca estava completamente complicado ali, ele tem que dominar contra dois, o Souza chegou, fez a falta, acabou o problema. Resolveu o problema do Fluminense. E criou um para a defesa, porque lá vai bola para dentro da área. Você gosta de números? 948 gols no campeonato. Olha a falta cobrada e a defesa do Palmeiras conseguiu tirar. Mariano e Souza. 948 gols no campeonato, já contando o gol do Petkovic. 189 deles marcados de cabeça. Lançamento do Rafael, tirou Marcão. Gum é zagueiro artilheiro do time do Fluminense. Já fez 3 no campeonato. Olha o Marcão, tá apertado. Não pensou duas vezes. Vai para a reposição Mariano. Ficou apertado o Marcão, jogou para fora. Agora vem o cruzamento o passe do Mariano. Outra vez o Wagner não domina. Voltou a ter um domínio mais claro no jogo Fluminense, cara. E isso acontece porque a bola não para no meio de campo. Essa ligação direta do Marcão tentando buscar a bola alta para o Wagner Love não tem dado efeito. E aí a bola chega na frente e volta de novo a favor do Fluminense. Agora quase ia dando, né? Caiu no pé do Diego, ele trabalhou com o Obina, com o Figueroa. De novo o Diego. Olha o Sandro Silva no drible característico dele, indo o chapéu em cima do Diguinho. E comete a falta. É espetacular essa jogada do Sandro Silva. E ele faz toda hora, ó. E o Diguinho ficou perdido e não teve alternativa, fez a falta. Eu daria até um amarelo pro Diguinho, porque isso é antijogo, isso é antifutebol, olha só, ele bota o braço, bota o corpo. Parece que é proibido dar um drible desse. Não, ele nem foi violento, fez a falta. Você acha que o cara que toma um drible desse não fica perdido? Já imaginou tomar um drible desse? É sensacional o drible do Santos Silva. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras. Figueroa na bola. Lá para dentro da área, a cabeçada do Obina vai para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Vai o Figueroa para a cobrança do escanteio, chegou devagar e vai para a cobrança. O Wagner fica dentro da pequena área. É para onde a bola vai. Pega o rebote o time do Palmeiras. Tentou ajeitar o Maurício. De novo o Figueroa. Outro cruzamento para a área. Gol!
juiz está marcando uma falta. O juiz está marcando uma irregularidade. O Obina fez um gol de cabeça. O Carlos Simon está marcando uma irregularidade do ataque do Palmeiras. Fica todo mundo olhando, esperando. Ele puxou, está dizendo o Simon. Agora que ela está chegando aí, é só a cabeçada. Agora quem está puxando, se alguém está puxando, seria o Digão que está com o braço no Obina. Deve ter sido antes, né, Arnaldo? A não ser que tenha uma outra imagem. Vamos ver agora. Olha, ele protege com o corpo. Em nenhum momento eu vejo o braço dele impedido. Olha só, ele está na frente e o zagueiro está atrás. Gol legal, mal anulado. Estava indeciso o árbitro. Não entendi essa anulação, a não ser que tenha alguma outra imagem em outro ângulo. Mas ele está na frente do zagueiro. E ele estava bem colocado. Exato, ele já estava na frente no momento do passe. Se ele estivesse atrás e depois veio para frente, aí ele puxou. Mas não, ele já estava na frente. E o Simon, eu digo, estava bem colocado ali dentro da área. Mas ele anulou com uma indecisão, com uma dúvida. Não foi aquele apito assim, né? Kleber, pode ser até sintomático a reação do Cuca aqui. Ele ficou uma fera com o Digão. Ele falou, ele não pode tomar uma bola dessa do Obina. Ficou gritando aqui no banco contra o Digão. Pois é. Agora o Arnaldo analisou muito tecnicamente, com razão, o lance, mas é o tipo do lance que decide uma partida. Você está jogando um jogo decisivo, fora de casa, pedreira. Vai lá, depois eu tô. Wagner vai tentando a jogada, tocou pro agora duas divididas, as duas normais na visão do Simon. Primeiro com o Wagner, depois com o Sandro. E aí ele está pegando uma falta. O Simon está começando a desagradar todo mundo. Só para terminar. Aí você faz um gol na casa do adversário, além dessa torcida que é ansiosa, é impaciente, começar a jogar o lado emocional contra o Fluminense, o Palmeiras pode se fechar e jogar no contra-ataque. É um tipo do lance complicado num jogo importante como esse. Pois é, achei só que teve pouca reclamação dos jogadores do Palmeiras. Ou teve muita? Teve muita? Não sei. Olha o tiro do Wagner para fora. O banco reclamou muito. Dentro do campo, eu não sei, não viu o Obina. O Diego né? Souza foi para cima do árbitro, o Simon para conversar, e o Obina abriu os braços naquela, não entendi e tal, mas mais o Diego mesmo foi quem falou com o árbitro. É claro que no intervalo o Eric e o Mauro vão ouvir os envolvidos no lance, até tentar descobrir se foi mesmo. Só pode parecer, o lance só pode parecer que ele deu a falta do Obina no Digão, não tem outra. Aqui tem o que? O Maurício com o Dalton, não é o caso. Só pode ter sido uma falta do Obina no Digão. Globo, a gente se vê por aqui. Fala, Arnaldo. Eu vi agora por vários anos. Não houve nada. Não houve falta. Ele continuou justificando lá pro O Diego. gol foi legal. O Simon está pitando com receio, não quer desagradar. E há futebol que falta, árbitro que entra em campo para não agradar, isto é, para não desagradar, acaba fazendo isso. O sinal que ele fez foi de que alguém puxou alguém, né? Você falou que ele estava contente, você falou que ele estava feliz, porque vai para a Copa, passou no teste físico, vai ficar semifinal de Sul-Americana, LDU e River do Uruguai. Vem bola o time do Fluminense com o Conca, tentou o passe Figueroa. Figueroa não, Marcão faz o corte. Agora o Figueroa completa o lance. Dividiu e ganhou o Diguinho. No Pacaembu, Ronaldo abre o placar para o time do Corinthians. Corinthians 1, Santo André 0. Resultado, aí está o gol, ó. O chute de fora do Ronaldo na gaveta. O Balbuena acertou a trave. O Ronaldo levou para o pé esquerdo e acertou a gaveta. 1-0 para a equipe do Corinthians. Corinthians 1, Santo André 0, Atlético 0, Flamengo 1. No Mineirão, aqui no Maracanã, 0-0. Fluminense e Palmeiras. Estamos com mais de 34. Bolinha na tela. É gol rubro-negro no Mineirão. 2-0 para o Flamengo. Rapaz, 2-0 para o Flamengo no Mineirão, primeiro tempo de jogo. Globo, a gente se vê por aqui.
Cobrança de falta o time do Fluminense. Daqui a pouquinho você vai ver o gol. Foi do Maldonado, o gol do Flamengo. Bola dominada pelo Wagner. Chega bem o Digão, toma dele. Mas o passe por Fred. Vem de trás o Mariano, bota na frente o Mariano. Tem de novo o Fred se quiser. Lá pela esquerda, o Dieguinho no meio, o Maicon. A bola era pro Maicon, Marcão fez o corte. Agora Sandro Silva, ao melhor estilo futebol, e tentou um passe de ombro para o Souza. Diguinho perdeu a bola. A torcida do Fluminense queria falta em cima do Diguinho, o juiz mandou seguir, agora marca a falta contra a equipe do Fluminense, falta para o Palmeiras cobrar. O relógio vai caminhando para 36 minutos desse primeiro tempo. Figueroa desta vez não joga a bola dentro da área, toca no Diego Souza. O Figueroa passou, o Sandro Silva vem de trás. Olha que boa bola para o Figueroa! Bateu com perigo, ela passou à direita do Rafael. Vamos ver o gol do Maldonado, o gol do Flamengo. O Flamengo abriu o placar com um gol olímpico do Petkovic. Agora um contra-ataque, Zé Roberto vai levando. E o Maldonado levou para dentro da área e bateu cruzado, fazendo 2-0. Maldonado que jogou no Cruzeiro, né? Além de ter jogado no São Paulo, no Santos, também atuou no Cruzeiro. 2-0 para o Flamengo, Petkovic e Maldonado. 1-0 para o Corinthians contra o Santo André, gol de Ronaldo. Aqui 0-0. E o torcedor ligado no Futebol da Globo navega pela internet, enquanto o Fred está com dor de cabeça aí por causa desta pancada aí que ele acabou levando do Maurício. O Fernando de Curitiba, no Paraná, quer saber quem está mais motivado: o Palmeiras que luta pelo título ou o Fluminense que joga para não cair? Darei a vocês a chance. Não darei nada. Por favor, quem está mais motivado? Não, a motivação é uma motivação diferente, mas a motivação é alta dos dois, né? O Fluminense está querendo sair do rebaixamento e vem de 2 vitórias fantásticas e o desempenho técnico melhor. E o Palmeiras quer se manter na liderança. É natural, a motivação é igual, Caio. Então, emendando a pergunta do Fernando, por que tecnicamente não há uma grande diferença no jogo? Se um está brigando pelo título e o outro para não cair? Porque não existe um grande time mesmo, é um campeonato niveladíssimo. Deixa eu ver só a jogada do Maicon aqui, Caio tenta levar para o fundo. Danilo chegou na cobertura, a bola volta ainda para o Maicon. Outra vez ele encara o Danilo, chega também o Diego. Maicon faz o cruzamento, passou por todo mundo. Onde não existe uma grande equipe, existe um equilíbrio muito grande, tanto na ponta de cima como na ponta de baixo, e não existe nada definido. Agora, é muito melhor você brigar pelo título, que se não der o título você ainda tem a chance da Libertadores, do que a pressão de você manter-se na Série A. Não ter um grande time significa que são todos times ruins, Casa, ou que são bons times, todos eles mais ou menos iguais? São quase todos mais ou menos iguais. Eu vejo, pelo menos, o Palmeiras e o Fluminense, principalmente com essa fase agora do Fluminense, muito parecidos, né? Você tem um Fred que você pode comparar com o Wagner Love aí, cara. Olha aí o Dieguinho tentando chegar pela esquerda, bateu pro gol, passou pelo Bruno. Ele passou com perigo, o juiz está dando escanteio, viu um desvio do Bruno. E o Dieguinho quer mais volume da torcida tricolor. E o volume é igual, como você está falando agora. Você viu que o Fluminense teve uma chance agora, o Palmeiras teve uma chance com o Figueroa ali. Eu acho o time do Palmeiras muito parecido. O Fluminense passou uma fase ruim muito grande. Vai para a cobrança de escanteio o time do Fluminense. Você viu que os escanteios estavam 3-1, agora devem estar. Agora são 4-2 para o Fluminense. Mas em finalizações, 6-4 para o Palmeiras. Essa foi a quarta do Fluminense. Conca jogou a bola dentro da área, subiu e afastou. Mais uma vez ajudando a defesa o Diego Souza. E acabou saindo com ela o Dieguinho. Passamos dos 39. Diga, Eric. Sobre o que o Casagrande falou, o Fluminense passou por uma renovação no campeonato. Hoje o time tem uma média de idade de 23 anos e pouquinho. O Cuca afastou os jogadores mais experientes, que eram titulares, como Luiz Alberto, Fabinho, Paulo César, Rony. E desde então o Fluminense vem subindo, pelo menos nas atuações. Hoje tem muita... O Gum veio do Marília e a maioria deles todos subindo, né? O Dalton tem 19, o Dieguinho tem 20, o Digão tem 21, o Diogo tem 23, quer dizer, é um time com muita gente que vem da base do Fluminense, né?
O Maicon também. Todos da base, né? É, menos o Diogo, que jogou já no Grêmio, né? O resto todo é da base. E o jogo chega a 40 minutos com este 0 a 0 no placar. 0 a 0 que não resolve quase nada a vida do Fluminense. Fica com 34 pontos, mas na mesma penúltima posição. Ao Palmeiras, o ponto devolve o time à liderança. Conca bateu a falta para dentro da área, tentou o gol. Para fora, cabeçada do Dalton. A cabeçada do gol, ó, vai pro chão e sobra. Limpa pro Dalton. Não ia dar pro Bruno chegar. E com os olhos a torcida do Palmeiras mandou essa bola para fora. Continua 0 a 0 o Globo. A gente se vê por aqui. Falta do Gum. A bronca do Muricy é com o time. Já tem o show do intervalo e mostra para você o show do intervalo. O que de melhor acontece lá no jogo do Pacaembu entre Corinthians e Santo André. Tá 1 a 0 pro Corinthians e também, claro, lances de Flamengo e Atlético. Tá 2 a 0 pro Flamengo no Mineirão. Mineirão lotado e o Flamengo ganhando fora de casa do Atlético. Vai para a cobrança de falta o Palmeiras. Figueroa jogou lá dentro da área. Firme o rapaz. Foi lá em cima. Goleiro de 1,92 m e pegou sem nenhum problema. A defesa do Fluminense saiu todinha para botar o ataque do Palmeiras em impedimento, mas teve um que ficou. E esse um levou uma bronca. Digão. Pela bronca do Cuca aqui agora foi. E isso é treinado. Às vezes você deixar o cara em posição legal? Um vai no corpo de um dos zagueiros para dar condição. Você sabe, fala, a defesa vai sair. Então um deles vai no corpo do zagueiro justamente para que um dê condição dos outros atacantes. Então, treinado pelo time que bate a falta, né? Para levar o adversário para dentro da área. Olha o Fluminense, Mariano. Segurou, cruzou, Fred passou por ele. Sobrou para fora de novo. Dieguinho teve a chance. O Fluminense, 2 ataques perigosíssimos. Vai bem o Mariano, que já foi tão criticado. Olha o Dieguinho, passou e passou com perigo de novo. A outra foi até mais perigosa. Chegou de novo o Dieguinho. 43 minutos. E o time do Fluminense vai de novo pro ataque. E o Digão, que tem levado essas broncas do Cuca, ele é um jogador jovem com personalidade. Na véspera do Fla-Flu, perguntado sobre o duelo com o Adriano, ele falou: lá tem o Imperador, aqui tem o Digão. Tá certo. Quanto é que foi o jogo? 2 a 0, 2 gols do Adriano. Acontece. Vem embora o time do Palmeiras com o Obina. Obina domina, dá o drible. Ficou o jogador do Fluminense no chão, aparentemente, numa situação mais preocupante. Aí o Palmeiras não chutou a bola para fora. O Carlos Simon parou o jogo, porque disse que agora o Dieguinho que está no chão, disse que agora é o árbitro que tem que perceber a hora de parar. O problema todo é se houve maldade do jogador do Palmeiras ao se proteger, ele acertou o Dieguinho. O Obina. O Obina está se desculpando, porque o Fred foi lá tomar satisfação. Não vi uma cotovelada do Obina, né? Você achou cotovelada, cara? Não, ele joga o quadril para trás. Sim, mas o que bate no rosto é o braço. É o braço, mas ele não faz o movimento de cotovelada. intenção. Ele tá com o braço aberto. O quadril normal, ó. A gente vê até estranho o jeito que ele protegeu. Mas o Digão passa pelo quadril e acaba acertando o braço do Obina. Não sei nem se é imprudente estar com o braço daquele jeito nesta situação do jogo. Normal aquele braço ali. Agora o Obina é esquisito, a maneira que ele protege, ele bota todo o traseiro para trás. E o bate-boca agora é do Dieguinho com o Diego Souza. O juiz está dando 3 minutos de acréscimo. Cuca
Passou o recado para o Maicon, enquanto o Mariano toma a bola para o time do Fluminense. Diogo faz o passe para o Mariano, passa o Maicon pela direita, Mariano segurou, Marcão voltou, Maicon fica com ela, botou na frente, foi firme lá para tocar para escanteio o Danilo. Com 45, o primeiro tempo vai até 48. Pela ponta esquerda, o Conca se prepara para cobrar o escanteio. O time do Fluminense vai com muita gente lá para o campo de ataque. Ficam só o Diogo e o Digão guardando a defesa. O Bruno foi lá em cima, o juiz está dando falta. O juiz está dando falta em cima do goleiro Bruno. Falta bem marcada, o Bruno já tinha ocupado o espaço. O zagueiro do Fluminense, o atacante do Fluminense foi e empurrou o goleiro. Falta do Maicon em cima do Bruno. A identidade Burn. Muita ação e aventura com Matt Damon, hoje em Domingo Maior. Diga. Não, lembrando que dentro desses 3 minutos estão os 2 da parada técnica, que o Muricy ficou preocupado, ficou perguntando pro quarto árbitro, mas são 3 mais os 2, pelo amor de Deus, etc. Não. 2 mais 1. Os 2 da parada e mais um de acréscimo. E o Wagner acaba de levar cartão amarelo. Ele está na lista, Mauro? Está na lista, sim, está fora do próximo jogo contra o Sport. Ficou um cartão merecido. O Wagner tinha que dar a volta, tentar atacar de lado, pela frente. Ainda mais porque o Diguinho estava todo marcado. Ele que já não atuou no último jogo contra o Corinthians, porque ele tinha sido expulso, né? Está voltando hoje e já fica fora do jogo contra o Sport, quarta-feira em São Paulo. Cruzamento de Michael, tira Danilo. Vai jogou contra o Corinthians, cara? Jogou? Jogou. Então foi um antes. Ah, não, ele tinha ficado fora no jogo anterior. E voltou contra o Corinthians. Isso. Ele está fazendo o segundo jogo seguido, né? Não jogou contra o Goiás, quando o Obina fez 3 gols. Voltou contra o Corinthians, joga hoje contra o Fluminense e está suspenso para o jogo contra o Sport. Bateu o escanteio com o Conca. A bola foi afastada pelo Maurício. Corre lá o Figueiredo, evita a saída da bola. 47 minutos, vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Olha o Armeiro onde está, recebeu, tocou no Wagner. Com personalidade e boa presença, Digão faz o corte. E vai embora o Digão. E vai de ponto esquerdo o Digão. Cruzamento para o Fred. Souza afasta. Olha o Digão aí, ó. Está jogando o time do Palmeiras com Sandro Silva. Daqui a pouco o show do intervalo passa pelo Pacaembu, onde o Corinthians está ganhando do Santo André. 1-0. Passa pelo Mineirão. O Flamengo está ganhando do Atlético 2-0. Armeiro. Gingou. Toca a bola no Diego. Tem os gols de ontem também. O Santos ganhou do Náutico. O Cruzeiro virou para cima do Sport. E o Avaí bateu o Vitória. Afastou Digão. Reposição de bola para o time do Palmeiras. Nem saiu. Chegou lá o Figueiredo, evitou a saída. O Simon já olha para o relógio. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Apita Carlos Eugênio Simon. Fim de primeiro tempo no Maracanã. 0 para o Fluminense, 0 para o Palmeiras. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo de Fluminense 0, Palmeiras 0. Aqui no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já estão jogando o Corinthians e Santo André no Pacaembu, 1-0 para o Corinthians. Você viu agora há pouco o gol do Ricardinho no começo do segundo tempo no Mineirão. Atlético 1, Flamengo 2. Começa com a torcida do Fluminense de novo empurrando o time para o campo de ataque. O Fluminense já ganha com menos de 1 minuto o primeiro escanteio. Que o Conca bate com jogada trabalhada, bateu pro gol e bateu com perigo. O Dalton, a bola foi para fora, ele e o Diguinho chegaram na bola, foi o Diguinho que bateu, ó. Rapaz, onde passou essa bola? Bruno foi lá, quase deu pro Diguinho, que ainda dividiu, acabou acertando. Num lance normal de jogo, o Figueiredo. Diguinho bateu para fora.
Aí o Bruno para a reposição de bola. O time do Fluminense, nos últimos 15 jogos, perdeu só 2 partidas. Com o Cuca. Perdeu do Grêmio, perdeu do Flamengo. No mais, 6 vitórias e 7 empates nos últimos 15 jogos. Contando com a Sul-Americana, Kleber, o Cuca tem um aproveitamento de 59,5% dos pontos. Ele 6 vitórias, 7 empates e 2 derrotas no campeonato, né? E aí tem a Sul-Americana. O Fluminense acabou de se classificar para a semifinal. Eliminou a Universidade do Chile e vai fazer a semifinal com o Cerro Porteño do Paraguai. Na outra, LDU do Equador e River do Uruguai. Esse é o jogo que o Arnaldo falou que o Simon vai apitar quarta-feira, no meio da semana. Pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira é dia de Palmeiras e Sport no Palestra Itália. Vai para a reposição de bola o time do Fluminense com o Dieguinho. Fred tenta o desvio, o Souza trabalha. Ela passou pelo Sandro, chega no Dieguinho. Dalton estava em cima do Wagner, chegou o Diogo, a bola bateu no Wagner e foi para fora. O arremesso lateral é para a equipe do Fluminense. E apesar dessa melhora, e há 6 rodadas não perde no Brasileirão, 8 jogos contando a Sul-Americana, 24 rodadas o Fluminense na zona do rebaixamento. Diguinho toca a bola lá do lado direito para o apoio do zagueiro Gum. Sai para marcar o Souza. Mariano é a opção, o Maicon se mexe, Gum outra vez, agora sim o Maicon recebe, em cima dele o Marcão, dentro da área o Fred e o Dieguinho, olha o Maicon, faz boa jogada para cima do Marcão, ganha mais um escanteio, foi lá para a cobertura para fazer o corte. O Danilo, enquanto fora do lance, Fred e Maurício se chocaram e o juiz deu escanteio. Que drible do Maicon para cima do Marcão, hein? Acende de novo o Caldeirão no Maracanã. Os dois se chocaram ali, o Maurício e o Fred. Aí um pouco d'água para ambos. Estão ali, ó, dentro da pequena área ali, bem no meio do vídeo. Tudo certo, vem a cobrança do escanteio do Conca. Firme, tranquilo, não precisou nem subir o Bruno para ficar com a bola. Vai sair jogando o time do Fluminense pelo lado esquerdo no meio do campo com o Diguinho. Fred, marcado pelo Maurício, girou, tocou pro Dieguinho. Vai para cima do Figueroa, sempre os dois. Figueroa cortou, mas o Diguinho recuperou, botou a bola bem pro Dieguinho, cruzamento para a área, lance perigoso. Vai lá em cima e tira o Danilo, pega o rebote o Diogo, não conseguiu armar a jogada, Souza faz o corte. Wagner tenta armar o contra-ataque, Sandro Silva botou na frente, Wagner ficou livre pela esquerda, Obina também chegou, Gum consegue fazer o corte. Mariano completa e o Fluminense evita um contra-ataque. O Palmeiras armava com substância. E é importante que essa chegada de um dos volantes, nesse caso o Sandro Silva, aconteça com um pouco mais de frequência nesse segundo tempo, para que os dois homens de frente não fiquem tão isolados. Aí o Armeiro batendo a bola para o alto, o Diguinho vai chegar. Não foi tão fácil fazer o domínio, mas conseguiu fazer. Aí quando tentou dar o drible, ficou sem a bola o Mariano. Kleber, no primeiro tempo, o Casagrande falava sobre a diferença técnica ser muito pequena entre o time que está lá na liderança e o time que está lá embaixo. O aproveitamento do Muricy contabilizando já um ponto, ou seja, até esse momento com esse empate, é de 51,5%. Até agora, 19 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. E todas as rodadas o Palmeiras terminou, desde que o Muricy assumiu, na liderança do campeonato. Claro que ele não assumiu um time que estava lá embaixo na tabela, né? Estava brigando pela ponta. Diego Souza faz o cruzamento.
Olha o Armeiro, fez falta o Armeiro, acabou derrubando o adversário, fez falta. E depois chutou a bola, até correndo o risco de tomar um cartão amarelo, mas vai ficar só na bronca. O Campeonato Brasileiro termina dia 6 de dezembro e no dia 7 de dezembro tem uma festa que já tem se repetido há alguns anos, que premia os melhores do campeonato. Uma seleção com os melhores do campeonato, o técnico, a revelação, o árbitro, né? Sempre 3 melhores são pinçados ali da votação e os melhores são escolhidos. E tem o craque da galera. E o craque da galera tem uma segunda etapa da votação começando. Hoje começa a segunda fase. Você tem aí o endereço globoesporte.com/craque da galera para você ir. E estão lá, nesse instante, nessa segunda fase, um jogador de cada um dos 20 times do campeonato. Então são 20 jogadores, cada um representando um time, escolhido pela galera. Você pode votar para saber quais serão os 3 craques da galera. Olha o Dieguinho, tentou a jogada, bateu para fora. No dia da festa, 3 craques da galera, os 3 mais votados, estarão na cerimônia e um deles será premiado como o melhor jogador, o craque da galera. O jogo já vai chegando a 8 minutos. O segundo tempo começou igualzinho o primeiro tempo, não? Eu acho que é igual. O Palmeiras ainda tem dificuldade de colocar a bola no chão, no meio campo, levar, tá dando muito chutão, tá colocando a bola para rifar. E o Fluminense está com marcando bem, se recuperando quando o Palmeiras consegue fazer um contra-ataque, está armando boas jogadas. Eu acho que está faltando um pouco mais uma participação do Fred, que é o jogador mais importante, o artilheiro do time, a estrela do time, o jogador melhor, condição técnica, participar um pouco mais para dar um salto de qualidade no jogo. O Fluminense está melhor. O juiz está marcando uma falta contra a equipe do Fluminense, um jogo perigoso. O Conca não pode prender a bola assim quando está no chão, ou não? Não. Porque ao prender a bola você evita que os outros jogadores tenham liberdade de disputar. O que o Conca fez. Esse é o Cuca incentivando a marcação do Dieguinho para cima do Figueiredo. Wagner dominou, botou na frente. Foi bem o Digão para fazer o corte. Aí Conca tenta ligar com o Fred. Dominou, já saindo para a esquerda, iludindo o Maurício no primeiro lance. Maurício acompanha, ele tentou meter uma rosca na bola e acabou errando o passe, mas recebeu aplausos do torcedor. O Fred tem 8 gols marcados no Campeonato Brasileiro, 16 gols marcados na temporada. Dos 91 gols que o Fluminense fez no ano, 16 deles do Fred, que é o artilheiro do Fluminense, apesar de ter ficado aí um tempão fora de atividade por causa de uma lesão muscular. Wagner tentou escapar do Digão, já estava lá na cobertura também o Gum. E o arremesso lateral para o time do Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. De tempo em tempo, a torcida do Fluminense tenta empurrar o time para o ataque. Jogo duro, disputado. Olha o Fred, fez o passe, ele buscava o Mariano. Um leve desvio do Armeiro, a bola ainda assim cai no Mariano. Cruzamento para a área. Não podia errar o Maurício, que o Fred estava atrás dele. Dieguinho. Agora, de novo o Maurício. Está tendo um trabalhão com o Fred. Mesmo o Fred aparecendo pouco, né, quando a bola chega em cima dele, né, o momento. E o Maurício firme de novo na jogada. Maicon. Vai levando por dentro. Mariano encarou o Armeiro. De novo o Maicon. Perdeu para o Souza. O rebote é do Diguinho. Fred tentou o toque para o Dieguinho. Tirou o Figueiredo. Obina e arma o contra-ataque. Depois que ele passou, o juiz entendeu que o Gum derrubou o Obina. Esse é o lance aí. Esse lance foi a falta do Obina fez. Depois ele sofreu falta. Sandro Silva. Trabalha a bola na direita com o Maurício. Vai para o campo de ataque. Diguinho sai na marcação. E Diguinho atropela
o Maurício. Diguinho às vezes não tem muita paciência, né, para fazer a marcação. O Cuca sinalizou agora, vai com o ombro, vai com o ombro. Até porque o Palmeiras tem uma jogada forte, né? Que é o cruzamento do Figueiredo. Essa bola parada pela altura de alguns jogadores, como o Danilo que está chegando aí na área, e o Obina, é uma bola perigosa. E você viu que ele não foi com o ombro, ele foi com a coxa embaixo, né? A distância, aí essa altura, o negócio é lá no meio, não é nem a distância pro gol, é lá no meio da área. Para onde ele joga a bola, tentou pelo alto, conseguiu afastar o Dalton na zaga do Fluminense. Volta o rebote, Marcão, Armeiro. Vai fazer o cruzamento lá da esquerda, o time do Corinthians, do Palmeiras com o Obina. Tentou, prendeu, a bola ficou presa dentro da área. Falta, já. Falta do Wagner Love. Falta do Wagner Love. O jogo do jeito que tá, o empate é ruim pro Fluminense, não há dúvida. Mas pro Palmeiras, Eu acho que o Palmeiras pode ter um pouco mais de ambição na partida. não, eu digo, do jeito que tá o jogo. Do jeito que tá o empate, se você for ver a matemática, a classificação é um bom resultado ao Palmeiras. Até pelo confronto, o jogo do Atlético Mineiro, que até o momento perde do Flamengo. Mas pelo que o Fluminense está jogando e não faz uma grande partida, eu acho que o Palmeiras pode ousar um pouco mais. O jogo tá mais ou menos, cara, só? Tá bem ruimzinho, tecnicamente fraquinho, né? Mas assim, eu concordo com tudo, o empate é o que tá aparecendo, mas um time que faz um gol, como o Palmeiras fez, o juiz anula, sem ter acontecido nada, eu acho que sai prejudicado. O empate já não é legal o Palmeiras, apesar de estar jogando mal. Se alguém conseguiu fazer alguma coisa... Foi o Palmeiras ilegalmente, né? Legalmente. É o juiz que errou. Olha aí o Wagner. Botou na frente, quase fez fila. Tirou Dalton dentro da área. Digão. Maicon. Limpou bem. Vai apostar a corrida com o Maurício. Sai na cobertura. O Danilo. Ele confiou na velocidade. Ao estilo Zembolt, ele chegou ao fundo, fez o cruzamento. Que velocidade, hein? Quando ele foi apostar a corrida com o Danilo, eu falei, ele enlouqueceu. Agora tem que aquecer o cara tá tinindo. Botou a bola na frente e chegou antes do Danilo. Isso é que é confiar na velocidade. O Maicon ganhou escanteio. Vai pra cobrança Conca. Lá vai ela pra dentro da área. O toque de cabeça pro gol! Fred do Fluminense. De escanteio em escanteio, o Conca batendo sempre, tirando do goleiro. Dessa vez, Fred se mexe nem muito, sobe praticamente nada, mas testa firme pro chão, pro fundo do gol. Quando o Bruno foi para tentar tirar, não conseguiu. Fred, camisa 9, abre o placar o Fluminense. São 15 minutos do segundo tempo no Maracanã, o nono gol do Fred no campeonato. 1-0 pro Fluminense. Fred é aquele tipo de jogador, vai. Olha o Wagner tentando a jogada. Pegou, Rafael. Você tem que ter atenção o tempo todo. É artilheiro, é muito bom jogador. Tá com muita confiança, porque vem de uma sequência impressionante. Então, um segundo que você descuide, que ele roube o tempo do zagueiro, acontece o que aconteceu. Esse resultado, olha o Fred aí de novo, esse resultado mantém o São Paulo na liderança do campeonato, né? O São Paulo com 59, aí o Palmeiras com 58, o Flamengo com 57 e o Atlético com 56 neste momento da rodada do campeonato. Agora, o Conca fez um belo cruzamento, o escanteio, o movimento, a presença diária do Fred, a importância que ele tem, que eu tinha falado que ele tinha que participar um pouco mais nessas horas. Sozinho, né? Mas o Maicon fez 70% do gol.
A jogada anterior. Ele acreditou na jogada, ele deu o pique, ele jogou na frente, ele correu atrás de todo mundo e conseguiu ganhar o escanteio. Daí saiu o gol. Do esforço do Marcos. Exatamente, bem tocado, porque independentemente da defesa ter ido, não ter ido, ter pulado ou não pulado, a jogada que ele fez e tenta de novo fazer, ó. Fred dominou, tirou o Maurício. Porque era uma bola que todo mundo olhou e falou, o que o Michael tá fazendo? O normal seria você desistir. Você jogou a bola na frente, o zagueiro entrou, você para de correr, o zagueiro pega a bola e volta tudo normal. Ele acreditou numa coisa, eu não sei no que ele acreditou que ele podia fazer ali, mas ele conquistou um escanteio que saiu um gol. E a torcida do Fluminense se empolga no Maracanã, uma torcida que com toda a tristeza que vem vivendo, aliás, desde que acabou a Libertadores do ano passado, que a torcida do Fluminense vem triste, né? Porque o time foi mal no Brasileiro do ano passado, escapou no finalzinho, esse ano a mesma coisa. E ela não abandona mesmo. Estádio cheio com a torcida do Fluminense apoiando o time nesse instante, comemorando a vitória parcial por 1-0. Kleber, se a torcida está comprando essa briga, o time também está jogando com uma disposição e com muitos problemas fora de campo. Está completando 3 meses de salários atrasados aí o Fluminense. Para todos? Só para alguns jogadores, para a maioria dos jogadores, só os que ganham mais, que recebem pela patrocinadora, estão recebendo. Os outros todos, 80% do time, continua sem receber. O que é incompreensível, né, que um clube chegue a essa situação, né? E aí você entende por que o Fluminense está nessa situação. Por que está brigando no máximo para não cair. Porque é um absurdo dentro de um grupo de profissionais, alguns receberem e outros não. Aí o gol do Fred, a movimentação que ele faz. Maurício e Fred o tempo todo brigando. Dessa vez ela nem veio alta, ele se mexeu e fez o gol. 1-0 para o time do Fluminense, o gol marcado pelo Fred, o desabafo do capitão na comemoração. Daqui a pouco tem Tartá no time do Fluminense. Palmeiras tem a chance do empate com o Figueroa. São mais de 18 minutos do segundo tempo no Maracanã. Figueroa, pressão para cima do Palmeiras agora. Bola para a área, tirou o Dalton. Pressão porque está depois de 19 rodadas, nesse instante, perdendo a liderança. Tem jogo pela frente. Cruzamento do Figueroa, cabeçada do Wagner. A bola foi desviada. É escanteio. Globo, a gente se vê por aqui. Saiu da ponta direita, foi lá para a ponta esquerda, bater o escanteio, o Figueroa. Lá vem ela, todo mundo na pequena área, para onde ele manda a bola? Subiu e afastou Gum. O rebote cai com o Armeiro. Outra vez pela esquerda o Palmeiras, com o Figueroa. Tem que trazer a bola para o pé direito. Recebe a marcação. Se já anda de bem com a torcida, o time, imagino com esse esforço, com essa aplicação. Foi o Mariano que deu duro ali e conseguiu fazer o corte. Vai mexer o time do Fluminense. Vai sair o Dieguinho aí com a camisa 6 e está entrando o Tartá, Kleber, camisa 15. Que é um atacante, um meio atacante, né, que joga, pode até jogar na mesma função. Como o Dieguinho passou grande parte do jogo lá no ataque, vai aprontar correria ali com o Tartá, o time do Fluminense. O jeito saiu dolorido, dizem. E de bem com a torcida. Entrou Tartá. Outro jovem jogador do time do Fluminense de apenas 20 anos. Palmeiras está todo no campo de ataque. Esse é o mais recuado dos jogadores. O Danilo jogou dentro da área. Brigou pelo alto, o Dalton ganhou do Wagner. Olha o Tartá na primeira dele. Voltou na esquerda. Acelera o Maicon. Vai para cima do Sandro Silva. Aí tentou o drible e ficou sem a bola. Na velocidade ele foi bem. Quando tentou dar o drible, não. E não houve nada, né? Lance normal. Volta o time do Palmeiras com Figueroa. Sandro Silva. Palmeiras procura não apressar muito o jogo. O Wagner erra. Sandro Silva dá bronca no Wagner. Agora dá a chance do contra-ataque do Fluminense. Conca e Mariano. Pelo meio, Fred. Mariano deu o drible. Passou mal a bola. Maurício corta, Danilo completa. E fica agora um jogo meio alucinante. Fluminense pega a bola, contra-ataca. O Palmeiras pega. Mesmo sem uma velocidade espantosa, o Palmeiras
vai para o campo de ataque. E fica uma vez cada um tentando chegar ao gol. Olha aí o Diego, que também, a exemplo do Fred, está mais ou menos no jogo. Não tá bem. É o cara que tem que levar essa bola à frente aos dois atacantes. É um jogador que tem sido muito importante, mas acho que está na hora do Muricy mexer. Não no lugar do Diego, mas para dar uma velocidade ao Palmeiras, que o Palmeiras nesse momento não tem. Com 3 zagueiros, você pode abrir mão do Marcão. Você tem que sair mais para o jogo. Coloca o Lene aqui aberto pela direita, ou o David Sacconi, e explora um pouco as laterais do campo. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras com 22 minutos. Figueroa na bola, jogou para dentro da área. Tirou o Gum. A bola dentro o Danilo. Ela cai do lado direito da defesa do Fluminense com o Fred. Se enrolou o Mariano. E o Simon já vai pedir tempo. E aí o jogo vai parar e vai esfriar um pouco o jogo. Nesse momento eu não gostaria de um tempo técnico. Gostaria do jogo. Exatamente. Aí o Figueroa, o jogo já chega exatamente à metade do segundo tempo. Figueroa lá pela esquerda, fez o trabalho com o Wagner. O Wagner mesmo, né? Tá brigando. A bola chega bastante nele, mas Só de prática. Hoje só brigando. Brigando, fazendo falta. A opção de Muricy será Robert daqui a pouquinho. Vale tudo na área ali, hein? E o Simon se esconde ali para não ver. Ah, sim, mas você marcaria o quê? Pênalti ou falta? Depende, eu prestaria atenção e ver quem iniciou a ocorrência. Tudo bem, é que no replay, né? A gente vê, né? É uma jogada difícil do replay. Quando pega o replay, vai ter a gaga dentro da área. Eu fico pensando, alguém levantou reclamando? Mas reclamação também não vale no futebol, né? Se você apitar por reclamação. Não. Não é isso que eu quero dizer, claro. Não é apitar por reclamação. Você mesmo disse no intervalo que pela reação do campo o juiz percebe a mancada que deu, né? O que eu quero dizer assim, você mesmo que é árbitro de televisão, né? Cartão amarelo pro Diguinho. Eu costumo dizer teleárbitro, mas tem lance que o agarramento é muito assintoso, né? Então, Arnaldo, mas nesse lance assintoso teve o quê? Esse é a câmera só que mostrou. Mas o quê? Pênalti? Não, Falta? se o juiz tivesse visto, ele marcaria a pênalti, porque foi o zagueiro que agarrou. Pênalti do Gum. Exatamente, foi o zagueiro que agarrou. Acho que era o Danilo que estava lá. Robina vai sair. O time do Fluminense chegando para o campo de ataque. Ficou na cara do gol, Mariano, bateu para fora. Armou o contra-ataque o time do Fluminense e quase chegou ao gol. Ele bateu mal, né? Mas a chegada foi firme e tinha opção lá no meio. Nessa hora aí o cara resolve fazer o gol. Vai embora então o Obina para a entrada do Robert. Com a camisa 20. Bom, ele vai apostar numa alteração no momento de um jogador, na estrela do Robert. Na minha opinião, se tivesse que tirar alguém, eu tiraria o Wagner Love. Acho que está devendo. Agora, acho que poderia ousar um pouquinho mais. Tira um terceiro zagueiro, coloca mais um homem de meio ou um terceiro atacante e vai atacar o Fluminense. Segura, você tem 2 volantes para justamente fazer essa cobertura. O Corinthians faz 2-0 no estádio do Pacaembu. 8º colocado, o Santo André fica na zona do rebaixamento. Aí o Obina, substituído pelo Robert. Vai para o arremesso lateral o time do Palmeiras. Figueroa tentou o Robert queria a bola em cima dele, o Figueroa botou para correr e o Digão mandou para longe. O torcedor do Palmeiras mais uma vez fica ansioso, fica angustiado. O time tenta chegar ao gol de empate. Sandro Silva travou bem o Digão. Ele escanteio a arbitragem. E a angústia por quê? Não é por nenhum risco ainda no campeonato. O risco é o risco normal. Empate ou não o jogo. Vem sendo o líder e já teve outro dia que precisou ir buscar o resultado contra o Corinthians, um empate. Figueroa, que foi importante aquele dia, bate o escanteio. Lá dentro da área, Danilo cabeceia para fora. Vamos ver o gol do Corinthians, o segundo gol do Corinthians no Pacaembu.
O Corinthians estava ganhando por 1-0, um gol do Ronaldo no primeiro tempo. Olha aí o Ronaldo dominando. E rolou pro Dentinho. Bela bola, hein? O Dentinho ficou na cara do Neneca para fazer Corinthians 2, Santo André 0. Um placar que agradou muito o torcedor do Fluminense aqui quando viu o resultado aqui no placar eletrônico, né? O Santo André é concorrente direto. O Fluminense vai vencendo por 1-0 com este gol do Fred. Nesse momento o Fluminense fica na 17ª posição. O Fluminense deixa para trás o Santo André, o Náutico e o Sport. Dá uma olhada. Sport com 30, Náutico e Santo André com 35, Fluminense com 36. A 2 pontos do Botafogo e a 4 pontos do Atlético. O Atlético joga em casa contra o Goiás e o Botafogo joga em casa aqui no Rio, no Engenhão, contra o Coritiba. Olha o Fred. Saiu o público agora presente aqui, Kleber, 66.884 torcedores. E agora sim vai sair o Marcão para a entrada do número 26, o David Saconi. E só para arredondar, né? 82 mil ontem, 66 hoje. Quase 150 mil pessoas em 2 dias de futebol no Maracanã. Muricy está ali orientando o Figueiredo. O Marcão foi embora, entrou então David Saconi no time do Palmeiras. Vai para mais um escanteio o Fluminense. 28 minutos. Diminuiu e vem a pressa do Fluminense, naturalmente. Vai para a cobrança de escanteio, Conca. Lá vai ela de novo para dentro da área, tirou Souza. Vai pegar o rebote Mariano. Em cima dele o Armeiro, chega também o Souza. O Palmeiras tentou dobrar a marcação, o Mariano saiu com boletude. Globo, a gente se vê por aqui. Olha o contra-ataque do time do Palmeiras. Robert tocou a bola pro Wagner, recebeu de volta. Figueiredo pedia desesperado na direita, ele tentou o chute pro gol. E gol no Mineirão. Terceiro gol do Flamengo no Mineirão. Flamengo 3, Atlético 1. Flamengo fez 2-0 no primeiro tempo com Petkovic e Maldonado. Comecinho do segundo tempo, o Ricardinho fez o gol do Atlético. Chega o time do Palmeiras com Figueiredo. Marcado pelo Tartá. Girou, tentou jogar, foi escanteio. Vamos ver o gol do Adriano. Dá tempo de ver rapidamente o gol do Flamengo. O terceiro gol do Flamengo no estádio do Mineirão. Jogada do Leonardo Moura. Vem o cruzamento da direita e Adriano faz de cabeça. Aqui no Maracanã. Escanteio batido pelo Figueiredo. Subiu a zaga do Fluminense para tirar com o Mariano. Ainda briga o Diego. E o Conca acaba marcando com a bola. Esse gol do Adriano é o 18º gol do Adriano. Estão em campo lá no Mineirão os 2 artilheiros do campeonato. Diego Tardelli do Atlético, Adriano do Flamengo, 18 gols cada um. Olha o Maicon aí. Pra cima do Souza, ficou no chão, a torcida queria falta, o Souza olhou pro árbitro, Carlos Cima mandou seguir. Não houve nada, segue o jogo. Mas melhorou o jogo, né, Casagrande? Se não na técnica, pelo menos na eletricidade. Ah, melhorou. O Palmeiras pelo menos ficou mais aberto, não ficou... Passou a jogar, né? Não ficou se escondendo do jogo, empurrando o jogo com a barriga. O Palmeiras já teve chance de matar o jogo. O jogo tá mais aberto, tá mais competitivo. Tecnicamente continua, né, deixando a desejar, mas está mais competitivo. Com 31 minutos chegando. O juiz pegou essa falta aí do Mariano. O time do Palmeiras vem com o Wagner tentando o lance individual. David Saconi bateu para dentro da área e ela vai embora pela linha de fundo.
Geleiras que se derretem, um deserto que cresce no Nordeste brasileiro, animais sob ameaça de extinção. O que acontece no planeta Terra? Um spa diferente, com banho de cerveja, que dizem, relaxa, vai bem para a pele e para a circulação. Um hotel luxuoso, que teve chuva de dinheiro na inauguração e tem uma piscina onde dá para andar de barco na piscina, navegar na piscina. O Lázaro Ramos e todo o pessoal da turma do Opaí, num quadro de humor muito engraçado. E ainda você vai saber de casos de premonição. Sabe a personagem da Lília Cabral na novela Viver a Vida, que previu o acidente com a filha? Se acredita? Histórias reais de premonição. Tudo isso no Fantástico. Depois do futebol, Fausto Silva vem com as atrações do Domingão e na sequência o Fantástico. Embora o time do Fluminense vinha, Diguinho perdeu para Souza. Diego Souza e Souza. E o time do Fluminense comete a falta. Deu falta do Conca e vai levar cartão amarelo. Conca, Diguinho do Fluminense e Wagner do Palmeiras levaram amarelo. E por causa do puxão da camisa, né? A imagem mostrou isso. E o Figueiredo vai cobrar essa falta, aparentemente, pediu para sair. Sinalizou para o Muricy que está com dor nas costas. Daqui a pouco o Wendel, mas ele vai para a bola. 36 faltas no jogo. Com essa cometida pelo Conca. Vai para a cobrança de falta, Figueiredo. Deve deixar o time do Palmeiras para a entrada do Wendel a pedido dele, Figueiredo, o chileno. Lá para dentro da área. Diego. Tira o Digão. E ela volta para o campo de defesa do Palmeiras. 33 minutos. A preocupação aqui no Fluminense é com o estado físico do Fred. Qual é a preocupação, Eric? Com a condição física do Fred, cara. Ah, sim. Já até arriou as meias. Pois é, tá caminhando ali no meio do campo o Fred. A torcida do Fluminense volta a gritar, volta a cantar no estádio do Maracanã. Um resultado que bota o Fluminense numa condição de brigar para escapar do rebaixamento, né? O que para muita gente chegou a ser quase impossível em determinado momento do campeonato. A recuperação não garante nada, mas uma baita recuperação. E semana que vem joga com um adversário direto aqui, Atlético Paranaense. Olha o time do Palmeiras tentando chegar com o Figueiredo. Chegou o Digão. Atlético Paranaense em casa, o Sport fora, o Vitória em casa e o Coritiba fora. São os adversários do time do Fluminense. E o Figueiredo vai embora mesmo para a entrada do Wendel. É o número 17, o Wendel, que entra no time do Palmeiras. A terceira substituição feita pelo Muricy. Globo, a gente se vê por aqui. O Maicon está sendo atendido. Fluminense em casa ganhou 5 partidas, empatou 7 e perdeu 4 no Brasileirão. E o Palmeiras tem o terceiro melhor aproveitamento fora de casa. Só perde para Cruzeiro e Atlético. Foram 6 vitórias, 6 derrotas e 4 empates. O empate hoje, se vier, garante a liderança. Torcedor ligado no futebol da Globo navega pela internet. O Palmeiras já fez as 3 substituições. Mas a pergunta do Luciano de São Carlos, no interior de São Paulo, é o que representa a volta do Pierre ao Palmeiras. O Pierre hoje está aí no banco de reservas. Ele teve uma lesão no tornozelo, né? Séria. Ficou fora um tempão e está de volta hoje ao banco de reservas, pelo menos. Primeiro que é o melhor volante que o Palmeiras tem no elenco. Na minha opinião, é o melhor volante que existe no Campeonato Brasileiro. Jogador que tem um bote, um tempo de roubada de bola impressionante, que marca demais no meio de campo e dá uma proteção à defesa que em alguns momentos do campeonato o Palmeiras deixou a desejar. Além do Pierre, talvez o Muricy já conte com o Edmilson e até mesmo com o Cleiton Xavier para o próximo jogo. Vão voltando os principais jogadores agora. O Pierre e o Marcos, esse aí que só ficou fora hoje. Não sei quando o Muricy já vai entender que o Pierre está pronto para jogar. Mexeu o Fluminense, Eric? Saiu o Maicon com a 10, os dois cansados, Fred e Maicon, saiu o Maicon, entrou o Alan com a 18, também é um jovem jogador, 20 anos.
respeitaram o cansaço de um senhor mais velho. O Fred tem só... Capitão, né? Mas tem só 26 anos. O Maicon tem 19, mas o Fred também é jovem, tem só 26. E nas divisões de base do Fluminense, o Alan é até apontado como muito mais promessa do que o próprio Maicon. E o Fred, educadamente, não gostou de uma marcação, pediu até por favor para o Carlos Simon. Entendeu que o juiz errou. Aí o Diego tentando o lance, caiu, ficou sem a bola, só o arremesso lateral. E vai dar uma pequena bronca no José Antônio Franco Filho, o bandeirinha. Ele queria que o juiz marcasse, o bandeirinha marcasse falta, disse que ele estava sendo empurrado. Agora o juiz pegou a falta, esse é o árbitro mesmo, o Simon. E o jogo começou a ficar parado, né? Agora o Fluminense está dando uma travadinha no jogo, né? Falta do Diguinho no David Sacconi. 37 minutos. De novo o torcedor do Palmeiras tem um fim de jogo dramático. 1-0 para o Fluminense no placar. Bateu o David. A zaga tira com o Mariano. Diguinho girou, tocou outra vez para o Mariano. Dispara pela direita o Alan. É para ele a bola. O Conca chega pelo meio. O Fred mais lentamente vai se aproximando da área. Aqui embaixo no vídeo. Enquanto o time do Fluminense tenta a jogada. O Alan cisca, cai, perde a bola e o juiz vai marcar a falta agora contra o time do Palmeiras. O Bandeira marcou, o Marcelo Barizon. A chegada do Sandro Silva. – 38 minutos. Não interessa, ele tem que sair à distância. O Bandeira está dizendo que o Souza tem que respeitar a distância. Pode jogar. Ele está de novo ali pertinho, não pode ficar. Ele foi batida de uma maneira que não deveria. Esse é o Souza no primeiro tempo já ficou mesmo. Ih, uma cabeçada. O jogador do Fluminense deu uma cabeçada agora, lá na frente do Bandeira. No Armeiro. Vamos ver se foi cabeçada mesmo ou o Armeiro está fazendo a encenação. Mas Souza, que houve, só que houve. O Souza está falando ali com o Alan levando, cruza e diz que foi atingido. Fala então. Olha, eu boto os dois para fora, ou então dá amarelo para os dois. Ficar no barato que não pode. Você faria o quê? Dá um amarelo para os dois, não é aquela agressão, é ato de hostilidade. Acho que vai ficar no barato. Aí o Fred. Bola parou. Ninguém falou nada, vai ficar no barato, certo? Olha, pode ter certeza que apesar do placar de 1-0, você pega algumas imagens aí de torcedor, como você está vendo, todo mundo olhando, concentrado, ninguém está confiante 100% no resultado final do jogo, né? O torcedor do Palmeiras vive aí a expectativa do empate, o torcedor do Fluminense de manter um resultado. O Armeiro veio aqui do outro lado reclamar, ó, o Armeiro está sangrando. Acho que não foi só né? Mas o engraçado é o seguinte, que não, os dois bateram rosto no rosto. Mas está todo mundo de bronca Não, Arnaldo, vamos falar a verdade, né? Se o Bandeirinha não viu, ele vai ver o quê? Claro, o Bandeirinha se omitiu. Alguma coisa tinha que fazer. Depois a gente pode até ver de novo todo o lance para até tentar achar o Bandeirinha. Eu estou imaginando que no lugar onde está, se você viu daqui... Eu estava na frente, olhando, o Bandeirinha estava na frente, olhando, e o Cima vira as costas. Mas agora está tomando a atitude correta, como manda a regra, de tirar o Armeiro do campo, porque ele... Não, isso aí é depois, né? Isso aí já é depois. De tirar o Armeiro do campo, porque o Armeiro está sangrando. O Souza já estava reclamando com ele. E aí o Armeiro está mostrando o que aconteceu. A cabeçada... a gente não viu agora. Aí o Fred cai e é só arremesso lateral. Aí sendo atendido, o Armeiro vai botar aquele curativo grandão ali para parar o sangue no supercílio do lateral do Palmeiras. 41. Bola volta para o campo de ataque. Alan dominou, foi para cima da marcação. O Alan também entrou enjoado, hein?
e prende bola ao time do Palmeiras. Globo, a gente se vê por aqui. O Corinthians está vencendo por 2-0 a equipe do Santo André. E o Atlético Mineiro está perdendo do Flamengo. Está perdendo para o Flamengo 3-1 no estádio do Mineirão. Flamengo 3, Atlético 1 no Mineirão. Corinthians 2, Santo André 0. Termina nesse instante Corinthians e Santo André. Termina nesse instante 2-0 para o Corinthians. Olha aí, ó. É que nessa imagem assim fechada, né, a gente não consegue ver o Bandeira. Ah, mas... Não, mas é muito pouco provável que ele não tenha visto. Porque você pegar a história do lance, quando o Alan cruza, ele reclama que o Armeiro deixou o braço no rosto dele, Alan. Quando o Alan se levanta, ele dá a cabeçada no Armeiro. Embora o time do Palmeiras tentando chegar no campo de ataque, caiu o Diego. Tenta puxar o contra-ataque o Conca. Toma Sandro Silva. Termina no Mineirão. Atlético 1, Flamengo 3. Extraordinário o resultado do Flamengo, jogando contra o forte Atlético no Mineirão. A torcida comemora o resultado final de Corinthians e Santo André, anunciado aqui no Maracanã. Depois de muito tempo, o Fluminense sai da lanterna e da penúltima posição. É o 17º nesse instante. Palmeiras tenta ainda manter o Fluminense na penúltima posição e voltar à liderança. Para isso precisa do gol de empate. Bola para a área. Tenta Diego. Cabeceia para fora. Tenta o Maurício. Cabeceia para fora. É tiro de meta. Daqui a pouco, Camila Pitanga. Os sucessos do Seu Jorge. E as divertidas videocassetadas. Daqui a pouquinho, no Domingão do Faustão. Olha aí o lance ali, ó. Onde está o Bandeira? Bom, se ele não viu isso, Arnaldo, não dá para ver nada, né? Omissão total da arbitragem. Omissão do assistente, do Marcelo Bajon, e a omissão do Simon, que nem se preocupou com o lance. Tinha que ou expulsar ou dar cartão amarelo, mas alguma coisa tinha que fazer e não se omitir. Muito bem. Vocês que estavam acompanhando a vitória do Flamengo sobre o Atlético por 3-1, talvez tenham pegado o bonde aqui andando, né? Houve um lance lá na direita, você está vendo aí o Armeiro com a faixa na cabeça, um curativo, uma cabeçada do Alan em cima do Armeiro, e a gente estava vendo, o Arnaldo estava mostrando que o Bandeirinha, o Marcelo Barizon, estava a 2 metros do lance e não avisou o Simon, não falou nada, enfim, não aconteceu nada no jogo. O Fluminense mexeu pela última vez, Kleber saiu o Conca exausto com a número 11, entrou outro argentino, o Eck Gonzalez, com a 16, jogador de meio campo também. 4 minutos de acréscimo aqui. Gonçalves no lugar de Conca, 4 minutos de acréscimo. O time do Fluminense tenta chegar com o Alan, dominou, encarou a marcação, o Wendel vai para cima dele, rolou, bola pro Gonçalves, chuta para fora. O Eck Gonçalves é argentino. Bom, enlouquecida, no melhor dos sentidos, a torcida do Fluminense no Maracanã. A chegada do Robert, o Gum tira. Volta a bola para o time do Palmeiras com o Sandro Silva. 46 minutos. Agora,
Essa falta aí do Wagner. O torcedor tá achando que ele tem amarelo. Não, mas olha só. O jogador botou a bola na frente do Wagner. O Wagner fez falta. Mas não é aquele lance que ele vai por trás para fazer a falta. Por isso, nesse ponto, agiu certo sim. Aqui no banco do Fluminense é clima de final, cara. É que a gente tava vendo agora mesmo, Eric. Todo mundo de pé pedindo o fim do jogo. Preparador físico, assistente, jogador, todo mundo em cima do quarto árbitro, enquanto no banco do Palmeiras um certo desânimo. Caio Casa, é pra ficar desanimado o Palmeiras demais, não? É pra se preocupar. É pra se preocupar. Vem caindo há muito tempo, fora aquela vitória com o Goiás, vinha despencando. Teve 5 pontos na frente do segundo colocado por um mês. Os outros tropeçando, não conseguiu matar o campeonato. É pra se preocupar sim. É pra se preocupar. E o Fluminense é pra se entusiasmar também. E vem a bola do Armeiro pra dentro da área. E agora jogo, não tem mais, né? É o time de azul jogando a bola lá pra dentro da área e o de branco tirando pro mais longe que puder do Rafael. Olha os reservas do Fluminense pedindo o fim do jogo. 47,5. O juiz diz que o jogo vai até 49. Então tem 1 minuto e meio ainda. E o Palmeiras tenta arrancar com o Diego. Foi buscar a bola, derrubado. O juiz pega a falta. Falta do Eck Gonzalez em cima do Diego. De novo vai bola para a área do Fluminense. Terminaram os 2 outros jogos da tarde de domingo. Corinthians 2, Santo André 0. Atlético 1, Flamengo 3. Barueri, Internacional, Atlético Paranaense, Goiás, Botafogo e Curitiba completam a rodada. Aqui no Maracanã, por 1 minuto. O jogo Fluminense 1, Palmeiras 0. Palmeiras tenta aí uma última chance, talvez, para voltar à liderança. Bola para dentro da área. Basta Dalton. Não foi um toque palmeirense. É tiro de meta, portanto. Vem, Caio, a preocupação grande palmeirense, entusiasmo enorme tricolor. O entusiasmo enorme tricolor, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação ao Palmeiras, quarta-feira tem mais uma batalha pela frente. Palmeiras ainda está vivo na luta pelo título. Perde a liderança, mas continua seguindo a luta pelo título. Se ele ganhar o jogo, ele volta a ser líder e joga. Mesma situação que o São Paulo teve, vai ter o Palmeiras para tentar ganhar o jogo do Sport, né? E jogar outra vez a segunda posição para o adversário. Nesse instante, 59-58, São Paulo e Palmeiras. 57 Flamengo, 56 Atlético. O Fred agita. Ele reclamou ali dessa chegada aí, ó. Chegada forte em cima dele. Oi. Agora aqui no auge da euforia, o Cuca deu um tapa assim nas mãos do Maicon e falou: nós vamos escapar. E ele não estava querendo falar de rebaixamento de matemática. Nesse instante, Carlos Simão apita. Fim de jogo no Maracanã. O Fluminense vence o Palmeiras por 1-0.